Oi, eu sou a Débora, trabalhadora e estudante no Centro Espírita Seara do Mestre, e hoje eu venho aqui, em nome da USE, desenvolver o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A proposta de hoje é estudarmos no Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo 11, Amar ao próximo como a ti mesmo, nos itens 11, 12, 14 e 15. E nesses itens nós estaremos trabalhando duas informações. A primeira delas é o egoísmo e a segunda, caridade com os criminosos. E uma pergunta se faz nesse capítulo: o que impede o avanço moral no nosso planeta? E os espíritos vão responder que é o egoísmo, porque o egoísmo é a fonte de todas as misérias terrenas. Nega a caridade e coloca obstáculo à felicidade dos homens. Mas como é que conseguimos vencer o egoísmo? Através da coragem. Mas a coragem em vencer as nossas próprias limitações. E nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Vencer as nossas próprias limitações, a gente precisa de uma referência. E qual foi o nosso maior exemplo de caridade no nosso planeta? Foi Jesus. Jesus foi o exemplo porque ele percorreu um caminho de martírio, de dificuldades, sem mesmo necessitar, para nos dar o exemplo que nós somos capazes de vencer os obstáculos. Mas se nós olharmos a imagem aqui, a gente vai observar 5 pessoas. Dessas 5 pessoas, 2 estão tentando salvar uma outra, enquanto outras 2 estão observando apenas. E aí a gente pensa, qual o exemplo que hoje eu sou capaz de seguir? O de Jesus, que percorria os seus caminhos aqui na Terra, com muita dificuldade, mas auxiliando e amparando, ou Pôncio Pilatos, onde ele sabia que Jesus era bom, era justo, mas lavou as mãos. Não foi a sua defesa. Quem somos nós? Que tipo de caminho, de exemplo a gente quer seguir? Se somos estudiosos da doutrina espírita, se estamos no caminho para nos tornarmos espíritas cristãos, como é que a gente pode eliminar o egoísmo do coração humano? Como que a gente pode auxiliar o nosso planeta na evolução, tirando o egoísmo, que é a doença que está presente na alma das pessoas? Através do exemplo. Não existe uma outra forma. E a gente precisa tirar primeiro o egoísmo de nossos próprios corações, dentro de nós. Como que a gente faz isso? Não tem uma outra forma, a não ser através do exemplo, para que a gente possa encorajar outras pessoas. Diante das situações, nós precisamos ser o exemplo de amparo ao próximo, de ajuda ao próximo. Bom, se nós precisamos tirar de nós esse egoísmo, a falta de empatia, de cuidado com o outro, como é que se dá isso? Se dá a cada dia. A cada dia um passo, a cada dia uma realização. Então, diante do sofrimento alheio, nós precisamos ser sensíveis. Nós precisamos nos colocar no lugar dele, ter empatia. Como Jesus, nós devemos acolher a todos que nos procurar, não só aqueles que nos traz simpatia, traz um sentimento bom. Nós precisamos acolher a todos. Por isso que a gente precisa ter coragem
para combater as dificuldades que nós temos a cada dia. Então, a gente precisa auxiliar indistintamente e deixando a justiça para Deus. Cabe a Ele separar o joio do trigo. Então, aqui não dá mais para a gente olhar para o nosso irmão perante Deus e falar: eu não ajudo esse. Você viu o que ele fez? Você viu a forma como ele age? Você viu as besteiras que ele está fazendo? Você acha que eu vou perder meu tempo auxiliando uma pessoa dessa forma? E aí a gente tem que encontrar estratégias para auxiliar. Se a gente quiser, de fato, seguir a Jesus e tentar auxiliar a nós e ao nosso planeta. Então aqui nós chegamos num ponto: caridade e egoísmo. Tá. O que a caridade vai nos trazer? Quando a gente faz algo para alguém, quando a gente realiza uma ação onde a gente vê a satisfação do outro, a felicidade do outro, o que nos causa? Quem já conseguiu fazer isso vai perceber que traz uma tranquilidade, uma segurança de que nós estamos fazendo a coisa certa, uma paz muito grande. Mas em contrapartida, o egoísmo e o orgulho, eles vão proporcionar, primeiramente, uma corrida favorável ao mais esperto, ou seja, eu quero sempre fazer o melhor, eu quero sempre ser o melhor falando. Então, eu quero sempre ser o melhor naquilo que eu faço para ser o melhor, me sobressair em relação ao outro, mostrar para o outro que eu estou acima dele. E isso causa lutas de interesses. Isso me lembra um pouco o nosso ambiente profissional, algumas vezes, né? Onde as pessoas, elas querem sobressair, elas querem se mostrar melhor que as outras, sem o intuito de colaborar. Hoje, a nossa sociedade, ela pede, né, cooperação. Eu sou professora, trabalho em escola com crianças pequenas e dentro da minha formação, que é continuada, o que eu percebo, a importância de despertar nessas crianças a cooperação, a vontade de ajudar, um colaborar com o outro. Está indo na contramão do que muitas pessoas estão fazendo, né? De querer puxar o tapete do outro. Então, quando a gente trabalha com formação de pessoas, hoje, né, dependendo da linha de trabalho, se for mais progressista e uma ideia de evolução moral, espiritual, evolução ética, né? A gente vai trabalhar essa questão da cooperação, auxiliar o outro, amparar o outro, um aprender com o outro. É essa linha. Então, vai na contramão, né, do egoísmo e do orgulho. E quando a gente não consegue, né, ser pessoas solidárias, fraternas, nós magoamos pessoas. E geralmente pessoas que são muito raras, são muito preciosas. Por exemplo, uma mãe que é chamada na escola para saber a situação do seu filho. E ela chega lá e descobre que esse filho causa dor e sofrimento para outras pessoas, desde o professor até os coleguinhas. Essa mãe, imagina a situação dela. E eu já vi no olhar de mães agoniadas, tristes, magoadas, pensando: o que eu fiz? Onde eu errei para essa pessoa, esse serzinho pequeno? E eu dou aula para crianças pequenas, então a minha referência é essa. Esses pequenininhos agirem dessa forma. E quando nós
Somos egoístas e orgulhosos? Muitas vezes a gente desrespeita o laço sagrado da família. Então, hoje nós estamos vendo situações muito tristes entre as famílias, onde o número de violência contra o mais fraco, e no caso a mulher e as crianças, está sendo muito alto. Onde nós temos que ficarmos juntos 24 horas, onde as pessoas precisam aprender a se respeitar. O que nós estamos vendo é um alto índice de violência entre do mais forte para o mais fraco. E isso é muito triste. E como nós agimos diante dos crimes que a gente vê através dos meios de comunicação? E hoje chega tão rápido até nós, através da televisão, mas hoje chega muito mais rápido através das redes sociais. A gente fica sabendo de pessoas que são racistas, que cometeram genocídio, pedofilia, feminicídio, homofobia, pessoas corruptas. Qual é o sentimento que desperta em nós? A gente precisa ser franco. Nos desperta a raiva, a revolta. Muitas vezes pessoas vão até a rua, se manifestam. Outras vezes comete o crime em cima do crime, né? E são essas sensações que nos causam. Nós apontamos o dedo para o criminoso e o condenamos. E se fosse Jesus que estivesse conosco, no sofá assistindo o telejornal, e aparecesse cenas de violência, de pessoas cometendo crime contra a criança, contra a mulher, como que seria a reação de Jesus? Ele não teria outra opção. Ele, sendo Jesus, ele olharia com um olhar de fraternidade para esse irmão. E como é que é um olhar de fraternidade? Primeiro, a gente precisa colocar um freio, né, para tudo. A gente precisa se olhar, analisar. Como está sendo o meu sentimento? Será que ele condiz com as leis divinas? Será que ele condiz com a caridade? Será que quando eu olho para essa situação, eu olho para esse ser humano, essa criatura que está cometendo esse crime, essa violência, mas eu olho com ele com compaixão. E compaixão inclui ter empatia por essa pessoa, olhar com o olhar dela. E como é que é olhar com o olhar dela? Hoje, ela não tem o mesmo olhar que muitos de nós, né? Que estuda a doutrina espírita, que entende um pouco as leis divinas e sabe muito bem que a gente não deve tirar a vida do outro, que a gente não deve maltratar o outro, que a gente precisa cuidar do outro. A gente precisa ter carinho, amor, desenvolver esse amor dentro de nós pelo próximo. Não é assim que Jesus ensinou? Está lá do nosso lado. Ele ensinou isso e ele vai fazer isso. Então, cabe a nós também frear os nossos sentimentos, parar tudo e repensar como é que a gente deve se comportar nessas situações, né? E ter esperança, porque a fraternidade ela traz esperança. Quando eu olho para o meu irmão, eu percebo que ele é um espírito como eu em evolução. Quantas coisas eu faço errado? Quantas coisas eu nem percebo que eu fiz errado, né? E quando eu me dou conta do que eu fiz, eu fico envergonhada. Isso estou falando nas pequenas coisas, né, do dia a dia. Então, com a fraternidade, né, ela nos dá esperança, nos dá esse freio e nos conduz às moradas dos bem-aventurados.
que é essa a proposta da nossa existência. Então vamos lá. Lembra que eu falei que Jesus está na nossa casa, sentado no sofá assistindo telejornal? Só que Jesus é ação. Então ele resolve ir para as penitenciárias e ele faz o convite, né? Digamos que a gente não esteja nessa pandemia, que a gente possa sair por aí, andar, né? Ele, vamos lá na penitenciária comigo? E aí a gente vai. Chegando lá, qual vai ser a reação de Jesus ao ver aqueles irmãos presos por ter cometido aqueles crimes que eu falei anteriormente? Como vai ser a reação dele? A nossa a gente já sabe, né? Mas e a de Jesus? Ele vai olhar para esses irmãos e entendê-los como pessoas doentes. Ele vai perceber que essas pessoas precisam de ajuda, não de julgamento, não de pedrada. E como é que a gente ajuda pessoas doentes da alma? A gente ajuda dando-lhe amor, atenção, ouvindo o que eles precisam falar, ouvindo as situações deles, né? E principalmente encorajando essas pessoas a vencerem as suas próprias dificuldades. Porque quando a gente começa a falar as coisas, a gente começa a conversar e adquire confiança naquele que está nos ouvindo, né? A gente pode nos remeter a uma reflexão. A gente pode ir para uma reflexão maior. E nessa reflexão maior, né? Pode ser que no começo doa muito, mas depois a gente vai pensando sobre isso. E a outra pessoa que está, a ouvinte, né, que está se propondo a ajudar, o que ela pode fazer? Ao ouvir, ela pode entender a situação daquela pessoa, saber que ela não consegue ainda compreender as leis divinas e as gravidades de tudo isso. Ainda não tem um patamar tão grande como a gente, por exemplo, sabendo, né, dentro do estudo da doutrina espírita, sabendo das consequências dos nossos atos. Ainda mais ou menos, né? Sabendo as consequências dos nossos atos. Mas ela não tem essa compreensão, essa dimensão, né, tão grande como nós já temos. Mas a gente pode, aos poucos, ajudá-lo a entender e a tentar, a conseguir vencer esses obstáculos, essas dificuldades que ele tem, para ser uma pessoa diferente. É um processo muito difícil para nós, porque ainda somos egoístas, ainda temos dificuldade de perceber a dificuldade do outro. E nós, pensando ainda nessa linha de sermos egoístas, mesmo conhecendo as leis divinas, e diferentemente daqueles que recusamos perdoar e ter compaixão, porque eles ainda nessa encarnação não conseguem ter uma outra referência capaz de fazer remetê-los a uma reflexão, pensar, tentar mudar de atitude. Nós já conseguimos fazer isso, né? Refletir, pensar, analisar as situações, frear muitas vezes nossos impulsos. Mesmo assim, cometemos erros e pedimos indulgências em relação às coisas erradas que a gente faz. A gente pede perdão o tempo inteiro, primeiramente a Deus, né, pelas coisas que a gente faz, sendo um pouco mais humilde às pessoas que estão à nossa volta, a gente consegue fazer isso. Só que tem um detalhe: os nossos crimes, muitas vezes, não são, aos olhos das leis humanas, uma coisa horrível, né? Porque a gente não comete explicitamente algo que maltrate as pessoas, a ponto de nos levar a julgamento e etc. Mas, aos olhos de Deus, esses crimes são muito graves. E quais seriam eles? Por exemplo, a maledicência. Não, ainda mais esse tempo, né, de pandemia, isolamento social,
redes sociais, fácil acesso da gente poder conversar com todo mundo, né? Expor nossas ideias a todo momento. Muitas vezes, ao expor as nossas ideias, a gente está falando mal do outro, deixando o outro muito ruim, né? Diante da sociedade, das pessoas que a gente conhece, deixando o outro triste, porque quando eu faço isso, mesmo que meio obscuramente, né? Quando eu dou uma beliscadinha de leve, né, em relação ao outro, eu deixo o outro triste, eu deixo o outro magoado, eu exponho essa pessoa a um grupo grande, inclusive, porque quando eu falo com uma pessoa pessoalmente é uma coisa, e mesmo assim é complicado, porque ela vai repassando aquilo que eu falei para o outro, né? E às vezes até colocando coisas a mais. Agora imagina isso numa rede social, onde eu vou fazendo isso e as outras pessoas vão repassando também isso, né? Desejar um mal para o outro. Quantas vezes, não vou com a cara dessa pessoa, ai, tomara que ela se estrepe. E olha só, eu nem preciso estar presente, né, para desejar isso para a pessoa. Às vezes eu olho lá no Facebook uma situação, né, e aí eu fico aquela coisa assim, ai, que mulher feliz, gente, que absurdo isso, ela podia dar uma quebradinha de salto aí de vez em quando, né. Então, a gente traz muito isso, esse sentimento ainda enraizado dentro de nós, né, a inveja. E agora a gente olha pela janela, né, vê aquele: "Oh, mas fulano já trocou de carro". A gente olha no Facebook: "Nossa, que legal, olha o que ela está conseguindo fazer, que absurdo, e eu não", né. Então a gente, traz esses sentimentos muito à tona, que para os olhos dos homens, nas leis humanas, isso não é um crime, considerado um crime para ter que ir para julgamento e ser preso, mas aos olhos de Deus é um crime muito grande. Por quê? Porque a gente vai ter que reconstruir todos os nossos sentimentos, esses sentimentos que a gente tem. É muito complicado, vai ser muito mais difícil o caminho depois. Por que será que Deus permite que a gente conviva ou tenha acesso às informações de pessoas aqui na Terra que cometeram crimes horríveis, que nos causam mal-estar, que às vezes a gente nem consegue assistir o final de um noticiário? Existem 2 motivos. O primeiro deles é para que a gente aprenda o caminho correto. E para a gente aprender, a gente precisa compreender que não é assim que se faz. Mas é somente isso? Não. A gente precisa ir além da compreensão, a gente precisa agir também. E às vezes leva muitas encarnações. Então, no primeiro momento, às vezes eu só vejo e me causa um mal-estar, um sentimento ruim. Numa outra encarnação, eu posso ver, mas já com um olhar de compaixão, né, pelo meu irmão, que ainda está cometendo os erros. E numa outra oportunidade reencarnatória, eu posso viver a mesma situação que esse cidadão, mas preciso superar os desafios que a vida me impõe. Todas as dificuldades inerentes a mim, eu preciso superar através da ação de forma diferente. E é um processo bem complicado. E o outro aprendizado, a gente precisa lembrar um pouco aquela historinha que eu contei. Lembra que ele faz de conta? Jesus veio na nossa casa, ficou sentado no nosso sofá, assistindo o noticiário, nos convidou a visitar uma penitenciária e nós fomos com ele. E lá tivemos a oportunidade de estender as mãos a um irmão que cometeu um crime horrível. Agora, o olhar que a gente tem que ter é para o irmão e não para o pecado dele. Então, quando a gente vai ajudar o irmão, é a ele que nós devemos olhar e não o que ele fez de errado. Então, a gente deve ouvi-lo, abraçá-lo, acolhê-lo. E aí você deve perguntar para mim: Débora, isso não mudará nada. Ele continuará dessa forma, pensando e agindo errado. O que a gente precisa entender
é que esse irmão também passa por um processo de entendimento. Então, hoje, a sua atitude, a minha atitude fraterna com ele, possibilitará um laço de confiança. Então, ele deve pensar: poxa, ele veio aqui, me ouviu, não me julgou, veio aqui de novo, está sempre aqui, trazendo um abraço, um sorriso amigo, né? Aos poucos, nós podemos colocar sementes de outras referências, de outras atitudes e pensamentos no coração dessa pessoa. E pode ser que nessa encarnação ainda, ele ainda pratique o crime, mas já tem uma outra ideia de como a vida pode ser. Então é isso que a gente tem que pensar. Não olhar para o pecado dele e julgar, não é a nossa função essa. Mas se a gente não consegue fazer como Jesus, né? A gente pode, então, orar por ele. Pedir para que os amigos da espiritualidade auxiliem esse irmão, né, a perceber uma nova perspectiva de vida, diferente da que ele teve até o momento. Para que ele possa ter, na nova oportunidade que ele tem, ou que ele venha a ter, uma mudança de comportamento, de ações. Isso aos poucos. Às vezes ele continua essa encarnação inteira do mesmo jeito, desencarna e lá na espiritualidade ele começa a despertar em relação a tudo isso, né? Porque o arrependimento pode tocar-lhe o coração e ele mudar o repertório de vida dele. Numa ação nossa, de prece, por exemplo, já que a gente não consegue fazer como Jesus. Então, diante de tudo isso, qual é a nossa reação ao ver um criminoso em perigo? Ele está numa situação, ele pode cair, morrer, ele não foi preso, tá? Ele pode morrer ali e nunca mais ele ser um problema para a sociedade. Qual vai ser a nossa reação? Então, qual foi uma das coisas que Jesus nos colocou como caminho? Amar os nossos inimigos. Então, nós devemos também amar os inimigos da sociedade. Desejar morte a ele não vai mudar o jeito dele pensar, o jeito dele agir. Lá no plano espiritual, ele vai continuar do mesmo jeito. Então, frente à morte, esse irmão, ele pode ter uma nova perspectiva de presente e futuro. Ele pode refletir sobre situações difíceis que ele causou a outros e a ele mesmo. E nessa nova oportunidade, nessa ainda reencarnação, mudar o direcionamento da vida dele a caminho de Jesus. Então, Deus, cabe a ele separar o joio do trigo, não a nós separarmos, não a nós julgarmos o nosso irmão. A gente precisa dar-lhe novas referências de vida. É essa a nossa oportunidade reencarnatória, auxiliar os nossos irmãos. Se queremos um mundo melhor, eu fico com a reflexão de Gandhi. Nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. Então, que nós consigamos, através dos ensinamentos do Mestre Jesus, através da doutrina espírita, que nos traz ideias de como seguir até Jesus, que a gente possa nos melhorar para sermos a mudança desse mundo. Obrigada pela audiência, pela paciência, porque eu sei que eu falo muito. E em nome da USE, a gente pede para acompanhar o canal e continuar no estudo do Evangelho. E até a próxima. Obrigada, tchau!